Paz e graça para você. O nosso papo de graça de hoje traz uma pessoa muito importante na Igreja Adventista da Promessa, que é o pastor Nilton da Silva, fundador da IAP aqui em Setúbal. E pastor Nilton, é um prazer ter o senhor aqui com a gente no nosso papo de graça, nesse quadro que a Igreja Adventista da Promessa aqui de Portugal ela criou, visando mesmo personalidades importantes da igreja, gente que fez algo para Jesus, né? E o senhor, como está aqui conosco, é uma satisfação muito grande para nós. E a pergunta que não quer calar, pastor: como tudo começou? Gostaria que você respondesse para nós aqui e para todo o internauta aí que evidentemente está ligado com a gente agora, pastor. Para nós também é um prazer muito grande estar aqui convosco, respondendo essas perguntas. E como tudo começou em 2003, quando chegamos aqui em Portugal, e tudo começou quando chegamos aqui que nós encontramos uma igreja. Nós não tínhamos a nossa igreja aqui e nós, na verdade, nós nascemos para congregar, né? Nós tínhamos que ir à igreja. Frequentamos algumas igrejas, mas nada como a nossa. Problema de doutrina e toda essa questão, né, pastor? É verdade. Então surgiu a ideia de nós alugarmos um salão e termos aqui a nossa igreja. A partir desse princípio, nós pensamos na ideia e avançamos com essa ideia nossa. Uma coisa importante que eu gostaria que você também, evidentemente, deve estar curioso do outro lado. O senhor veio com essa finalidade, pastor, de já iniciar um trabalho com a Igreja Adventista da Promessa aqui. O senhor veio a trabalho. Como que isso aconteceu? Em que ano que acontece isso, pastor, evidentemente? Porque na entrevista passada que tivemos aqui com o pastor Gelson Pereira da Silva, superintendente da região paulistana, nós demos uma informação talvez que não foi um pouco precisa, né? Que nós falamos que a igreja havia nascido 10 anos antes. E parece que remonta mais essa data, né, pastor? Na verdade, também não dá para falar sobre começo sem falar no pastor Elias, porque na verdade nós demos sequência ao trabalho do pastor Elias, que aconteceu em 93, né? Em 92, 93, o pastor iniciou o trabalho. 10 anos depois é que nós aparecemos aí em seguida, né? Ao longo de 10 anos, 2003 eu cheguei aqui e nós fundamos a igreja em 2004. Então 10 anos depois é que nós estamos aí com a igreja formada, mas na verdade foi uma sequência do trabalho do pastor Elias, que ficou aí dormindo durante 10 anos. Muito bem, pastor. Na verdade, então, ela surge em 2003, pastor. Esse projeto nasce no coração de vocês, né, em 2003, e um ano depois é que realmente tudo isso que estava no coração, toda essa vontade, toda essa intensidade de congregar, começa agora, só um ano depois, a tomar corpo, né, a se solidificar, né, pastor? É isso aí. Como falamos, né? Nascemos para congregar e não dava para ficar aqui sem igreja. Então surgiu a ideia de nós alugarmos um salão, e algumas pessoas que eu gostaria até de fazer menção delas aqui, que nos ajudaram aí para pagar os primeiros aluguéis. Na verdade, essas pessoas vão entrar nessa próxima pergunta, pastor. Tudo começou em 2003, na verdade se solidificou em 2004, e a próxima pergunta é exatamente essa, né? Com quantas pessoas começaram? Apenas são 5 pessoas. 5 pessoas. Houve um momento em que nós ministramos a escola bíblica e os primeiros cultos só com a família. Só com a família. Muito pouca gente. E isso aconteceu aonde, pastor? Nós sabemos que a outra igreja ela acontece, parece que numa outra cidade que não é Setúbal, né, pastor? É verdade. Ela foi fundada em Marinhais, lá em Salvaterra de Magos, e nós trouxemos para Setúbal, né? Porque hoje nós chegamos em Setúbal, ficamos em Setúbal e estamos ainda em Setúbal. Então nós trouxemos de Marinhais para Setúbal. Na verdade, 2003 acontece esse sonho, né, pastor, de fincar uma bandeira promessista com toda uma doutrina sã. O senhor chegou a frequentar outras igrejas, pastor, ou não teve não teve essa iniciativa, como poderíamos dizer assim? Sim, na verdade nós assistimos a alguns cultos em algumas igrejas e sentimos também a necessidade de ter a nossa igreja aqui. Se tínhamos outras igrejas, por que não a nossa? Então, partindo desse princípio, nós resolvemos então fincar aqui a nossa bandeira da nossa igreja Adventista da Promessa aqui também em Portugal. Muito bem, interessante. O local, pastor? O local, hoje nós estamos aqui nesse complexo da igreja aqui, que se está no Monte Belo, mas parece que ela começa em um outro local, né, pastor? Sim, ela na verdade nasceu aqui em Setúbal, nasceu lá na Praça do Quevedo,
onde ficamos lá 5 anos, durante 5 anos. Hoje estamos também em Setúbal, porém numa outra morada. Estamos aqui no Monte Belo, um lugar mais amplo, mas sempre foi em Setúbal. Segundo a informação que temos aqui, pastor, parece que também era uma igreja com muito pequena, né? O espaço físico era muito reduzido e hoje a igreja aqui ela pode oferecer mais conforto. Temos aqui uma sala pastoral, nós temos, né? Temos toda uma infraestrutura que pode oferecer, né, a todos os membros congregando aí um conforto melhor, não é verdade? Sim, onde estávamos era um lugar pequeno. Conseguimos agregar mais ou menos umas 50 pessoas no máximo, né? E era mesmo um lugar muito reduzido. E hoje não, hoje nós estamos num lugar amplo, onde podemos agregar em mais ou menos umas 100 pessoas. Temos vários ambientes. Temos salas de estudos, temos sala pastoral, temos uma sala para as crianças, até mesmo para missões. Enfim, hoje estamos num lugar amplo, graças a Deus. Graças a Deus, né, pastor? Isso é muito importante, né? E uma pergunta que eu acho que também o nosso internauta que está do outro lado nos acompanhando gostaria de saber, pastor, como a vida do imigrante é muito difícil, quais foram os primeiros obstáculos que surgiu na criação da igreja, né? O que se levantou, né, como obstáculo que o senhor poderia relatar para a gente aqui, pastor? Olha, na verdade, o primeiro obstáculo que nós enfrentamos aqui como imigrante foi não ter a igreja. Esse foi o primeiro obstáculo que enfrentamos, não ter a igreja. Esse é um perigo muito grande. Como procurar água no deserto, né, pastor? Uma outra pergunta interessante aqui, pastor, também, que o nosso internauta nos relata aqui quais foram as reais dificuldades que surgiram? Se houve dificuldade, né, por exemplo, de levar o evangelho, né, a toda uma outra, quando o evangelho chega no solo português, como é que o senhor encara isso de levar para uma outra raça, né? Se teve essas dificuldades, como é que o senhor enxergou esse povo português? Até porque que Portugal não tem só português, é um país da Europa que também comporta muitos imigrantes. A necessidade de ser um pouco eclético na palavra, enfim, não sei, professor. Partindo do princípio, quando nós fundamos a igreja aqui em Setúbal, depois daí, então, começamos a ter dificuldades, como, por exemplo, a nossa, talvez, inexperiência em relação à cultura, a como abordar um europeu. É muito difícil, porque nós vamos com o nosso costume brasileiro. Toda uma estrutura brasileira, né, pastor? Quando chega aqui com toda essa simpatia, você dá de cara com um continente, não só um país, mas como um continente totalmente frio em relação a toda essa questão religiosa, né? Porque o Brasil é um país evangélico, né? É um país religioso, e aqui, na verdade, quando nasce na Alemanha, né, toda essa reforma protestante, nós vemos que hoje, infelizmente, pastor, todo esse movimento que aconteceu com Lutero, com a Bíblia sendo colocada na mão das pessoas, mas hoje as pessoas se encontram totalmente frias, né? Eu acredito que foi uma dificuldade muito grande para o senhor como pastor, para iniciar todo um trabalho, né, pastor? Nós viemos do Brasil, numa região muito quente, e chegamos aqui numa zona muito fria. Nós podemos até associar a frieza local com a frieza espiritual. Muito frio. Muito frio, pastor. Eles são muito frios, eles fornecem para nós uma certa resistência em relação ao Evangelho. Por exemplo, nós tentamos fazer aqui um trabalho de evangelismo, de semear folheto, o que funciona lindamente no Brasil, mas aqui não funcionou e não funciona. Uma outra realidade, né, pastor? Esse panfleto, esse folhetinho que salva muita gente no Brasil, de repente aqui, infelizmente, tem que montar uma outra estratégia, né? Agora, uma outra pergunta, pastor. Dificuldades financeiras. Surgiram dificuldades financeiras? Quais foram as pessoas que primeiramente apoiou, né, para alugar um salão, enfim, para toda essa questão financeira? Como é que foi, pastor? Conta pra gente como é que foi. Na verdade, quando nós resolvemos alugar o salão, nós alugamos com um propósito de que cada um de nós éramos em 5 pessoas, e essas 5 pessoas daria uma certa quantia que nós, nessa quantia, pagaríamos aluguel. Então, nós partimos desse princípio. Então, a partir daí, conseguíamos pagar o aluguel.
É claro que depois chegou ao nosso conhecimento de que havia promessistas aqui em Portugal. Nós fomos à procura, achamos alguns, graças a Deus, e aí então essa dificuldade financeira, Deus de uma maneira muito maravilhosa, ele supriu as necessidades da sua igreja. Importante isso, hein, pastor? Na verdade, Deus, ele sempre esteve no comando desde o início, né, pastor? Estávamos, pastor, falando sobre as dificuldades financeiras, né, e sobre a auxiliaridade da membresia, né? Aqui, como é um país que, infelizmente, a igreja, tantas igrejas que existem aqui hoje, é uma igreja brasileira em solo português. E, na verdade, o brasileiro, nem sempre todos ficam aqui, outros vão para outros países aqui da Europa, até porque em busca de trabalho, em busca de uma vida melhor, ou até mesmo retorna para o Brasil. Na verdade, também nós pensando nisso, nós sempre tivemos em mente trabalhar com o povo português, porque na verdade, quando a igreja se instala em Portugal, ela tem que ter como meta o povo português, justamente por causa desse problema. Por quê? Porque o imigrante, ele vem e vai. Nós sofremos aqui algumas situações em que a igreja estava cheia e de repente nós perdemos os nossos membros porque foram para outros países a fim de uma vida melhor. E às vezes até retornaram para o Brasil com toda a família, né, pastor? Filhos, marido, enfim, toda uma família, né? A Igreja Adventista da Promessa, ela existe aqui, pastor, com toda a burocracia, com toda a papelada, ou ainda está correndo em busca disso, ou ela já pode dizer que é uma igreja legalizada, sem nenhuma pendência em relação à documentação, a impostos fiscais e tudo isso? Em relação à documentação da igreja, hoje nós temos a felicidade, graças a Deus, temos a alegria de poder dizer a todos vocês que a nossa igreja aqui em Portugal, ela está totalmente documentada. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não deve para o fisco, não deve para o governo português. Ela tem a sua cabeça erguida a nível, em todo sentido, ela está documentada. Graças a Deus, legalizada. Nos custou 2 anos isso. Foi 2 anos de muito trabalho, de muita luta, mas hoje, para a glória de Deus, ela está aí literalmente documentada. Muito bem, pastor. Isso é muito importante porque você vê um crescimento assustador, pastor, aqui até em solo português, de igrejas evangélicas que vão nascendo aí até sem nenhum vínculo, né? Outras pessoas que saem da igreja até por um momento de rebelião, um momento de não concordar com determinadas coisas, e montam uma igreja e fundam uma igreja totalmente, né, divorciada dos princípios bíblicos, né? Como é que o senhor encara isso, pastor, hoje, vendo o movimento evangélico sendo pregado de uma forma muito ampla, muito fácil, mas também divorciada com aquilo que a Bíblia chama de santo, de justo e de verdadeiro? Eu imagino que é com essa finalidade que Deus levanta o seu povo aqui na Europa. Nós aqui em Portugal temos a facilidade em relação aos outros países, em relação à documentação. Então eu imagino que é um agir de Deus nesse sentido. Quando Ele implanta a sua igreja, quando Ele aprova aqui a sua igreja, nós nos lembramos daquelas palavras de Jesus, em que as portas do inferno, elas não prevaleceriam nunca contra a igreja do Senhor. Então, uma vez levantada aqui, é para anunciar a sua palavra, é para anunciar a sua doutrina, é para anunciar a sua vontade. É verdade que Deus tem um povo que anda na verdade, que fala a verdade e que prega a verdade. Na verdade, a Igreja Adventista da Promessa aqui já está ansiosa, né, pastor? Para que, né, nesse próximo ano ela possa colocar em andamento muitos planos e projetos que já existem no coração, né, da igreja local, para avançar não só em Lisboa, como no Porto, como em Braga e em todas as outras cidades aqui de Portugal. Um ping-pong com o senhor aqui, pastor, um bate-volta. A Europa hoje é como um campo que Jesus disse que mandou olhar para o campo e olha como ele está pronto. Então eu imagino que a Europa é um campo que está pronto para ser ceifado. Muito bem, pastor. A nova diretoria da IAP, sabemos que o pastor Lima, com toda aquela equipe, né, foi reeleita. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Lima, porque na verdade essa diretoria é sequência, né? Um trabalho que já está
sendo feito de maneira maravilhosa, né? Eu acredito que a igreja ganhou muito, né? Uns outros também colaboraram, mas a igreja ela deu passos importantíssimos, né? Avanços significativos, pastor, nessa gestão, e outros também, outras coisas que também ficaram pendentes até para a próxima gestão. Eu acredito que a Igreja Adventista da Promessa vai dar saltos enormes, né, em rumo ao progresso, não é verdade? É verdade. Eles já olhavam para nós com um olhar bom, e é um projeto que já está em andamento. Agora, com mais essa gestão, nós cremos que dará sequência a um projeto que está em andamento. Então, nós só temos a louvar a Deus por essa nova diretoria. Todo um plano de oração, né? Nós queremos aqui também parabenizar toda a equipe do pastor Lima aí, que tem feito um trabalho maravilhoso. Que Deus continue usando vocês, que vocês continuem sendo esse instrumento na mão de Deus, né? Para ser usado de maneira maravilhosa. É muito importante a vossa vida, não só para Deus, como também para a gente. Pastor Nilton, um sonho. Nosso sonho é de ver a Europa se rendendo aos pés de Cristo. Seu maior medo? O meu maior medo já aconteceu. Já aconteceu, pastor? Se o senhor não quiser falar, não tem problema. Qual é o próximo objetivo a ser alcançado, pastor? Nosso próximo objetivo a ser alcançado nós imaginamos que é levar essas pessoas ao batismo. Família. Nós sonhamos com uma nova família. Amém, pastor. E estamos juntos nessa daí. Futuro. E num futuro muito próximo. Num futuro muito próximo. Pastor Nilton, uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para todo esse internauta que está aí nos acompanhando agora? A mensagem que nós deixamos a todos vocês é a seguinte: Deus é luz. É verdade também que nessa luz que Deus à medida em que nós, como seguidores do Senhor Jesus, nós refletimos essa luz que Ele nos proporciona. E com esta missão de ser luz do mundo, nós devemos iluminar o caminho de todas as pessoas para irem ao céu. Amém, pastor. Quanto mais escura for a noite, mais forte brilhará a luz, não é verdade, pastor? É verdade. É por isso que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Muito bem. Queremos agradecer aqui ao senhor, pastor, por essa entrevista no nosso Papo de Graça aqui no Esquina do Mundo em Portugal. Foi muito importante ter o senhor com a gente aqui. E você que nos acompanha do outro lado também, iapsetuba.blogspot.com. Entre em contato conosco, deixe o seu pedido, deixe lá o seu comentário, e que Deus possa te abençoar também. E voltamos com outras entrevistas em nome de Jesus.